Então, primeiramente, boa tarde a todos. Fico muito feliz pelo convite aí, agradeço a toda a equipe organizadora do CBio. É muito bom poder conversar, né? Principalmente porque eu sou um ex-aluno da Unicentro, né? Então, poder conversar com vocês, né, sobre a minha pesquisa e meu trabalho pós-universidade, né? Com certeza vai ser muito bom, certo? E o tema da minha palestra é justamente paleoicnologia, desvendando pistas do passado, né? Então, a gente vai entender um pouco mais o que é icnologia, o que nós estudamos na paleoicnologia e o que ela pode nos contar sobre organismos antigos que viveram no nosso planeta. Então, já fui apresentado, né, mas então só um pequeno resumo. Então, como foi falado, meu nome é Alberto Marques Pilati, eu sou licenciado em Ciências Biológicas aí pela Unicentro, eu me formei em 2022 e atualmente eu sou então aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Sistemática e Evolução da UFRN aqui em Natal, certo? Eu faço realmente parte desse grupo de pesquisa em diversidade, icnologia e osteologia no Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia aqui da UFRN. Eu sou orientado pela professora doutora Aline Guilardi e também pelo doutor Tito Aureliano, ambos paleontólogos e ambos também divulgadores científicos, né? E, bom, como já dei o spoiler, né, eu sou escritor e divulgador científico também de paleontologia no canal Paleoblog BR. Né? Então, eu já trabalho com divulgação científica de paleontologia desde 2015. Eu comecei com blogs, né, com blogs em redes sociais, falando sobre paleontologias e curiosidades sobre o mundo pré-histórico. E em 2022 eu migrei para as mídias audiovisuais, né, YouTube, TikTok, de onde eu continuo ativo e continuo fazendo divulgação dessa ciência. Antes da gente entrar na paleoiquinologia em si, eu acho que é interessante a gente trazer um pequeno contexto da paleontologia, né? Eu não sei se vocês aí, né, que estão cursando ciências biológicas, né, se vocês já estão tendo ou se já tiveram, né, as aulas de paleontologia. Né, na época que eu estive aí na Unicentro, elas eram ministradas pela professora Mônica, uma querida, né? Mas então a paleontologia ela é a ciência que tem como objetivo estudar os fósseis, né? Que são os restos ou os vestígios de organismos antigos que viveram há milhares ou milhões de anos atrás no nosso planeta. A própria palavra paleontologia, ela carrega esse significado. Então, ela é uma junção de três palavras gregas: paleo, que significa antigo, onto, que significa ser, e logia, que é o estudo. Então, poderia ser traduzido como o estudo dos seres antigos. Ela é uma ciência interdisciplinar, porque ela vai abarcar contextos da biologia e da geologia também. Ela surge como ciência ali na Europa ainda no século XVIII, né, influenciada pelos trabalhos de um naturalista inglês chamado Georges Cuvier, né, que é considerado o pai da paleontologia, que é inclusive esse busto aí que está representado na imagem, certo? E, como eu falei, é uma ciência interdisciplinar que vai pegar coisas tanto da geologia quanto da biologia. Né? E ela vai ter a sua relevância, a sua importância para ambas as ciências. Então, para a geologia, a paleontologia ela vai ser importante justamente para ajudar na datação de determinadas rochas, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter grupos fósseis que vão aparecer só num determinado pedaço do tempo, num determinado período temporal. Então, se você encontra rochas que contêm um fóssil desse grupo de organismos, você pode pensar que essas rochas elas datam de determinado período no tempo. Né? A paleontologia também é importante para a gente desvendar como eram os ecossistemas antigos, né? Como eram o ambiente, né? Aquele paleoambiente num passado remoto, e como que ele ajudou a formar aquelas rochas. Né? Da mesma forma, a paleontologia ela é imprescindível para a biologia como um todo.
a gente sabe, a gente tem aquela frase famosa de que nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução, correto? E as teorias evolutivas não existiriam, ou ao menos não seriam o que são hoje em dia, se não fosse a paleontologia para descrever os fósseis, né? Justamente a descoberta dos fósseis, a descoberta de formas transicionais, que permite que a gente entenda a evolução das espécies, né? Onde esses organismos surgem e como eles se dispersam pelo planeta. Né? Fósseis foram importantíssimos até mesmo para o próprio Charles Darwin, para ele construir a ideia de teoria da evolução, né? Como, por exemplo, quando ele encontrou fósseis de preguiças gigantes aqui na América do Sul, certo? Então, não existiria as teorias evolutivas como a gente conhece hoje se não existisse a paleontologia como ciência para estudar os fósseis. E por ser uma ciência interdisciplinar, às vezes a paleontologia ela sofre um pouco de preconceito, tanto da geologia quanto da biologia. Você às vezes vai encontrar geólogo que fala que paleontologia não é da geologia, é outra coisa. Da mesma forma que você vai encontrar biólogo que vai dizer que paleontologia é da geo e não tem nada a ver com a biologia. Mas é uma ciência interdisciplinar que está ali entre dois mundos, né, que faz parte desses dois mundos, é importante para esses dois mundos. Né? E o que seriam, então, esses fósseis? Né? Como que a gente pode definir um fóssil? Os fósseis, eles são os restos de organismos ou os vestígios de atividade biológica que passaram por um processo de fossilização e foram preservados até os dias atuais. Né? A gente costuma considerar que um fóssil é todo material biológico que tem mais de 11 mil anos de idade. Né? Essa é a convenção, mas existem pessoas na área que vão discordar dessa afirmação, certo? E esses fósseis, eles podem se formar de diversas maneiras. Mineralização, congelamento, amberização, incrustação, etc. São vários métodos, eu não vou entrar em detalhes de como eles se formam e tal, porque nesse momento não vai ser relevante aqui para essa discussão. Mas existem várias formas de fossilização. A fossilização ela é um processo raro, ela é um processo difícil de acontecer na natureza, que necessita de eventos muito específicos para acontecer, né, de condições muito específicas para acontecer. Na imagem ao lado aqui dos slides, vocês conseguem ver uma das formas mais clássicas de fossilização, a mais famosa, que é a mineralização. Né? Então, o que vai acontecer? Primeiro passo da fossilização, você tem que morrer. Né? Então, o animal, ou a planta, ou qualquer organismo vivo, né, vai morrer. Geralmente, ali, o que vai ser fossilizado vai ser em locais que tem um trânsito grande ali de sedimentos, como, por exemplo, um rio, à beira de um rio, à beira de um lago, beira de corpos d'água no geral, né? Onde vai ter a entrada de sedimento e acumulação de sedimentos. Então, o animal vai morrer lá, né? E com o passar do tempo, o corpo desse organismo ele vai começar a ser recoberto por sedimentos, né? Trazidos pela água, trazidos pela chuva, trazidos pelo ar, né? Por movimentos geológicos. E esses sedimentos eles vão cobrindo o corpo então desse organismo, né? Ele pode passar por alguns estágios da decomposição, a depender do ambiente onde ele morreu, mas basicamente vai chegar a um ponto em que o corpo desse organismo, né, ou partes do corpo desse organismo, vão ser totalmente cobertos por sedimentos. Com o passar de milhares a milhões de anos, mais e mais camadas de sedimentos vão sendo depositadas, né, nesse local. E isso, né, a pressão dessa quantidade aí de peso, né, vai começar a transformar o solo em rocha. E o fóssil que está ali no meio vai começar a trocar os minerais dos ossos, por exemplo, com os minerais presentes na rocha que está se formando. Né? Então ele vai se tornar parte da rocha, de certa forma. Né? Então quando a gente vê um fóssil, aquele fóssil na verdade não é mais um osso. Né? Ele é basicamente como se tivesse se transformado em pedra, né? Se transformado em rocha. Até que vai chegar o momento que, por ação da erosão da água, erosão do ar,
né, atividades biológicas. Esses fósseis eles vão ser revelados na superfície, eles vão aflorar na superfície, onde nós paleontólogos, né, vamos fazer a descoberta desse material, certo? Existem vários tipos de fósseis, mas eles podem ser divididos em duas categorias principais. Nós vamos ter os somatofósseis e os icnofósseis. Somato vem de corpo, né? Então, somatofósseis eles são os restos corporais de organismos, que é o que geralmente a gente está acostumado a chamar de fóssil. Né? Então, vai ser, por exemplo, um osso de dinossauro, vai ser a concha de um molusco, o dente de um tubarão, né? Ou no caso das plantas, né? Tronco, folha, fruto, às vezes, né? Então, tudo que um dia foi parte do corpo de um organismo vivo e que foi preservado, a gente vai chamar então de um somatofóssil. E a gente vai ter também as estrelinhas aqui da nossa palestra, que são os icnofósseis. Os icnofósseis, então, eles não são partes diretas do corpo de um organismo vivo. Eles vão ser os vestígios de uma atividade biológica. Então, por exemplo, o mais famoso tipo de icnofósseis, né, icno, que vem do grego, também significa traço, significa vestígio, são as pegadas. Então, a pegada ela foi deixada por um animal no passado. Mas essa pegada ela não faz parte do corpo do animal, mas ela é um vestígio de uma atividade biológica que ocorreu. Né? Então, como exemplo de icnofósseis, e que a gente vai ver ao longo aqui de toda essa palestra, a gente vai ter pegadas, tocas, ninhos, casca de ovo, fezes, traços de raízes, etc, etc, etc. A gente vai ver vários exemplos aqui durante a palestra. Então, em resumo, a paleoicnologia, que às vezes vocês vão encontrar chamada apenas de icnologia, vai ser o estudo dos vestígios fósseis, então, dos icnofósseis. E aqui nessa palestra a gente vai conhecer alguns desses icnofósseis e o que é que esses icnofósseis podem nos contar sobre os organismos antigos. Então, o primeiro tipo de icnofóssil que eu queria falar aqui, e que inclusive é o mais famoso icnofóssil, são justamente as pegadas. Né? Então, as pegadas elas são deixadas por animais conforme eles estão caminhando por um substrato. Ali nesta paleoarte que vocês estão vendo na apresentação, ela é uma paleoarte representando um grande dinossauro saurópode, né, que são aqueles dinossauros pescoçudos, né, que podiam atingir grandes tamanhos, caminhando ali pela areia molhada e deixando para trás as suas pegadas. Né? Essa paleoarte, inclusive, ela faz parte de uma pesquisa de uma colega nossa aqui do laboratório, né, que é a Zara Gomes, a pesquisa dela de 2024. Né? E aqui no laboratório a gente trabalha muito com essa pesquisa em paleoicnologia, então nesses traços fósseis. E o interessante das pegadas é que elas podem nos dizer muito sobre os organismos que deixaram elas. As pegadas nos contam muito sobre esses animais. Eles podem nos falar o tamanho do animal, a velocidade dele e até mesmo se eles tinham um comportamento gregário, né, um comportamento de grupo ou não. Então, como que uma pegada se fossiliza, né? É fácil a gente pensar como que um osso se fossiliza, como a gente viu ali nos primeiros slides, né? Então, um osso se fossilizar, a gente até, né, a gente consegue conceber com certa facilidade, mas como que uma pegada fossiliza? Todo mundo aí que já esteve na praia sabe que quando você está lá na praia, você está caminhando pela orla e você deixa ali as suas pegadas na areia e logo vem as ondas e somem com as pegadas. Então, como é que uma pegada consegue ser preservada por milhares ou até milhões de anos, como é o caso das pegadas mesozoicas que a gente trabalha aqui? Elas passam por um processo de fossilização até bastante semelhante que passam os somatofósseis. Então, aqui tem um esqueminha que pode ajudar a gente a compreender um pouquinho disso. Então, no primeiro quadro, a gente tem aqui um dinossauro, um grande dinossauro terópode,
né, que eram aqui os dinossauros carnívoros, né, como, por exemplo, o Tiranossauro Rex e companhia, né, e ele vai caminhar por um substrato, por um tipo de solo que permita que essas pegadas sejam deixadas. Geralmente elas vão ser deixadas em um tipo de solo, em um tipo de substrato que ainda não foi consolidado. Então, que ainda está molinho, né? Que vai deixar essas marcas ficarem com mais facilidade, como, por exemplo, lama, areia molhada, né? Que são solos inconsolidados. Ele vai caminhar por ali, vai deixar suas pegadas. Com o passar do tempo, né, se essas pegadas elas não forem destruídas, né, pela ação da água, do vento ou mesmo de outros animais, esse solo ele vai ressecar, né? Ele vai passar por um ressecamento e ele vai endurecer. E essa parte é importantíssima, porque com o endurecimento do solo, a marca das pegadas vai ficar no solo, ela vai ser preservada ali. Com o passar do tempo, com o passar das estações, dos anos, dos séculos, dos milênios, dos milhões de anos, mais e mais camadas de sedimentos vão sendo depositadas sobre esse solo. Então, esse solo ele vai ser coberto ali por areia, por outros sedimentos que estão sendo carregados pela água, pelo vento, por ações geológicas, e vão sendo acumulando em várias camadas ao longo do tempo. Que vai chegar a um ponto que vai ter tanta camada de solo acumulada, tanta camada de sedimento acumulada, que aquele sedimento vai começar a se transformar em rocha, numa rocha sedimentar. E isso vai preservar as pegadas, né? As pegadas que estavam aqui nessa camadinha de solo, elas vão continuar sendo preservadas. Aí, dado mais alguns séculos, milênios, milhões de anos, a ação da erosão da água, do vento, a ação biológica, vai começar a desgastar essas rochas até o momento que essas pegadas vão estar expostas e prontas para serem estudadas aqui pelos iquinologistas no presente. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo aqui do lado direito, né, do slide, é uma foto que eu mesmo tirei ali na região de Sousa, na Paraíba, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela mais para frente, mas é uma cidade, é uma região famosíssima no Brasil pela enorme quantidade de pegadas de dinossauro que ela guarda e a excelente preservação das pegadas. No caso dessa foto aqui que vocês estão vendo, isso aqui é uma pegada de um dinossauro carnívoro terópode, né? Uma pegada que a gente chama de tridáctila, porque tem 3 dedos, que é característica desse grupo de animais, certo? E agora, o que essas pegadas podem trazer de informações para a gente sobre esses animais? Né? Porque elas também carregam informações. A gente pode utilizar as pegadas para várias coisas mesmo. Uma das coisas que a gente pode utilizar as pegadas é descobrir o tamanho de um ser vivo. Tá? Então, se você tem ali já as proporções de um organismo, por exemplo, as proporções ali de um dinossauro saurópode, né, que são os dinossauros pescoçudos. Se você tem as proporções daquele determinado grupo de dinossauros saurópodes, eles meio que têm a mesma proporção. Então eles variam em tamanho, é claro, mas eles têm basicamente as mesmas proporções. Então você pode utilizar o tamanho das pegadas que eles deixam para estimar a altura desse animal. No caso, a altura ali até a bacia do animal, né? Então existem aí alguns modelos, algumas equações que a gente pode utilizar para calcular a altura desses animais baseado apenas no tamanho da pegada. E não só isso, a gente também pode utilizar as informações que as pegadas nos fornecem para calcular também velocidade. Na outra imagem aqui, do lado direito dos slides, é dessa mesma pesquisa, é de Riga 2010, né? Que além de ter informações de como calcular tamanho, ele também fornece um modelo para fazer o cálculo de velocidade desse animal, certo? Então ele vai utilizar uma equação ali que vai utilizar a distância de mãos e pés, vai utilizar o comprimento das mãos e dos pés, dentre outras informações que a trilha de pegadas vai estar fornecendo para a gente, né, como vocês podem ver, é uma trilha de pegadas que foi deixadas aqui. Então, utilizar essas informações para construir uma equação e poder calcular a velocidade.
Neste caso aqui, ele calculou a velocidade desse animal, uma velocidade de um pouco mais de 4 quilômetros por hora, né? De 4 até quase 5 quilômetros por hora. Né? Tudo isso baseado ali no tamanho das pegadas, na distância das passadas e etc. Então, já são duas informações importantíssimas que a gente pode utilizar para entender mais esses animais antigos. As pegadas, elas também oferecem para a gente um insight no comportamento gregário. Será que determinadas espécies de animais se locomoviam em grupo? Né? Por exemplo, determinadas espécies de dinossauro se locomoviam em grupo? Essa sempre foi uma questão muito levantada na paleontologia, né? Porque geralmente quando você encontra um fóssil de um animal, ele geralmente está sozinho. Né? Quando você encontra o esqueleto ali de um dinossauro, ele geralmente, não é sempre, morreu sozinho, foi sepultado sozinho. Então não tem como você saber se aquele era um animal solitário, se ele era um animal gregário ou coisa do tipo, certo? Você não tem como saber essa informação, a não ser que vários animais sejam sepultados juntos, né? Tenham sido preservados juntos. Aí você consegue ter uma ideia. Mas no geral não é isso que acontece. Geralmente você encontra ali nem o corpo inteiro do animal, você encontra um ou outro pedaço do corpo daquele animal. Então, comportamento gregário, comportamento social é algo que você não consegue inferir diretamente dos fósseis dessa forma. Só que às vezes, quando você está analisando trilhas de pegadas, você consegue saber, ou pelo menos consegue ali estimar que determinados animais eles se locomoviam em grupo. Esse aqui é uma imagem de uma pesquisa de Torres e Colaboradores, de 2023, que é ali da Bolívia. São pegadas que foram encontradas ali na Bolívia, e elas dão conta de o que eles chamaram de uma creche de dinossauros saurópodes. Né? Saurópodes que são, como eu falei, os dinossauros pescoçudos. Então sempre houve uma discussão de que se esses animais pescoçudos, eles viviam em grupo, ou eram solitários, né? Na real, hoje em dia a gente sabe que depende muito do grupo, né? Mas neste caso aqui, o que eles descobriram? Eles descobriram que havia nesse local dinossauros saurópodes adultos e juvenis se movendo juntos. Então, não sei se vocês conseguem ver essa imagem com bastante detalhes, principalmente o pessoal que está aí no auditório, mas a gente tem uma trilha de pegadas em verde, uma trilha de pegadas em roxo, uma trilha de pegadas em azul, que representam, em ciano, que representam pegadas de saurópodes adultos, de pescoçudos adultos. E ao redor desses animais estão se movendo na mesma direção, Você consegue também saber para que direção que o animal está se movendo, sabendo para onde as suas pegadas estão apontando. Então, estavam se movendo na mesma direção que eles os dinossauros jovens, os saurópodes juvenis. Então, isso aqui, no caso, parece ser uma evidência de que pelo menos este determinado grupo de saurópode ele tinha algum tipo de comportamento social. A gente não sabe se esses eram irmãos mais velhos, ou os pais, ou algum outro tipo de adulto, que estavam acompanhando esses vários filhotes, mas como é que dá para saber que esses animais eles estavam caminhando juntos e que essas pegadas não foram feitas em momentos diferentes? Uma coisa interessante sobre a preservação de pegadas é que quando você tem um sítio com pegadas, no geral, esse sítio de pegadas eles têm que ser preservados no mesmo momento. Então, existe uma janela de preservação de algumas horas ou alguns poucos dias em que vai ficar aquele solo ali propício para se deixar pegadas. Então, a gente sabe que se a gente tem, por exemplo, esse bloco aqui de rocha, esse bloco de rocha representa um pedaço do ambiente que ele estava úmido, estava propenso a permitir a presença de pegadas, permitir que pegadas fossem deixadas, que durou apenas algumas horas ou alguns dias no máximo. Então, é uma janela muito curta de tempo. Mas como que a gente pode saber
que esses animais, eles, por exemplo, que os adultos passaram e depois vieram os animais jovens, né? Como que a gente pode afirmar que eles estavam caminhando juntos? Uma coisa que essa pesquisa discute é que não existe sobreposição de pegadas, né? Então, uma coisa que normalmente acontece é que, às vezes, você vai estar caminhando e você vai pisar em cima da pegada de outra pessoa, ou de outro animal. Só que essas pegadas elas não têm sobreposição. O que quer dizer que o animal adulto ele estava caminhando numa direção e os filhotes estavam caminhando ao lado deles, porque eles não estavam pisando nas pegadas do adulto. Afinal, aquela lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, certo? Então, por não haver essa sobreposição de pegadas, a gente pode inferir que esses animais eles estavam se locomovendo juntos ao mesmo tempo, certo? Aqui, inclusive, tem uma representação artística dessa pesquisa, né? Então a gente teria os animais adultos se locomovendo e os animais juvenis, né, os filhotes, provavelmente buscando, né, proteção, né, desse ambiente, eles se movendo junto aos adultos, né? Inclusive, a gente tem pegadas de outros animais nesse sítio. A gente tem de dinossauros ornitópodes, que são esses outros dinossauros herbívoros aqui, né, e de dinossauros terópodes, que são os dinossauros carnívoros, né? Então, a gente consegue, só num pedaço de rocha, a gente consegue ver um ecossistema inteiro de organismos num único bloco de rocha, graças às pegadas que eles deixaram, certo? Outra coisa que as pegadas elas podem nos contar é sobre a forma de locomoção de alguns animais, certo? Então, vocês devem conhecer esses animais voadores aqui, que são os pterossauros, né? Que não são dinossauros, né? Já para início de conversa, eles são um outro grupo de répteis voadores. Evolutivamente, eles são próximos dos dinossauros, mas não são dinossauros, apesar de terem convivido com eles. E por muito tempo, acreditou-se que os pterossauros eles se locomoveriam pelo solo assim como aves. Então eles andariam de forma bípede, eles se empoleirariam, né, como se fossem aves mesmo, né? Só que a gente começou a notar que a morfologia deles, né, o corpo desses animais, ele era meio estranho, né, para esses animais, né, poderem pousar como se fosse uma ave ou andar de forma bípede como se fosse uma ave, né? É claro, foram feitos estudos biomecânicos para ver como que esses animais poderiam se locomover em solo, né? Mas uma coisa assim que foi matadora para definir como esses animais caminhavam foi justamente a descoberta de pegadas que esses animais deixaram no solo, né? Então ali vocês têm a imagem de uma pesquisa, eu não vou agora me lembrar, né, de quando e onde foi essa pesquisa, mas acredito que é da China. São alguns traços de um track, né, uma trilha de pegadas de pterossauro. Então, mostrando ali como que ele se movimentava, né, quando ele estava pousado, né, quando ele estava em solo, que ele se locomovia de forma quadrúpede, né? Inclusive a forma como as mãos eram inclinadas, como os pés eram inclinados, para onde que eles apontavam, tudo isso a gente conseguiu construir a partir ali dessas trilhas de pegadas, né? A gente consegue observar também, através das pegadas, como que um animal caminha, né? Qual parte do corpo dele mais toca o solo, né? Então, se ele caminha na ponta dos dedos ou mais, né, com sei lá, com a planta do pé, né? A gente consegue observar nas trilhas de pegadas se o animal está mancando ou não, né? Se ele está andando direito, se ele está mancando, se ele está andando meio de ladinho, né? Inclusive, a gente tem, né, trilhas de pegadas de dinossauro mancando, né? Então, provavelmente o dinossauro se machucou, se feriu e começou a mancar, né? E acabou deixando essa trilha de pegadas, né? Então, veja só a quantidade de informações importantíssimas, né? Tamanho, velocidade, forma de caminhar, comportamento gregário,
vários tipos de informações sobre a vida desses organismos que a gente consegue observar apenas através de pegadas, apenas através de pistas. A gente não precisa do esqueleto inteiro daquele animal, do corpo inteiro daquele animal, para entender como que ele se comportava. A gente pode inferir muito disso através de pegadas, certo? E falando em pegadas, né, a gente tem que falar um pouco da cidade de Sousa. Então, Sousa é uma cidade paraibana que é conhecida como a cidade dos dinossauros. E ela é uma cidade famosíssima, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, por causa das pegadas de dinossauro presentes em Sousa. Né? Não só pegadas de dinossauro, mas como outros traços fósseis também, né? Outros iquinofósseis. Né? Então, Sousa tem uma quantidade de pegadas de dinossauro preservadas, uma quantidade enorme, né? E em excelente qualidade. Né? O paleoambiente de Sousa, então a forma como Sousa era, né? As questões geográficas, climáticas, geológicas de Sousa na época dos dinossauros, né? Há mais de 140 milhões de anos atrás, na era dos dinossauros, perdão, elas permitiam que fossem deixadas essas pegadas, né? E facilitou a preservação dessas pegadas. Inclusive, uma coisa que acontece em Sousa e acontece em outros locais do planeta também é que em alguns lugares de Sousa, onde as pegadas foram preservadas, há indícios de que aquele solo, né, aquele substrato, ele era coberto por tapetes microbianos. Né? Então, em épocas úmidas, aquele solo ele deveria ficar cheio de tapetes microbianos ali, de, por exemplo, cianobactérias, algas, outros tipos de micro-organismos. E essas colônias de micro-organismos que revestiam o solo, quando o dinossauro ia lá e pisava e deixava a marca do pé dele ali, esse tapete microbiano ajudava a manter o sedimento no lugar, ajudava a manter aquela areia, aquela lama no lugar, né, preservando o formato da pegada. Né? E com isso, quando o solo resseca, o formato da pegada está preservado em altíssimo detalhe. Né? Um dos motivos pelo qual algumas das pegadas de Sousa são as melhores pegadas de dinossauro que a gente tem no mundo. Né? Inclusive, curiosidade, a cidade de Sousa ali é uma cidade toda temática de dinossauro, a cidade inteira. Essa foto que vocês estão vendo é a entrada da cidade, né, com os dinossauros beijoqueiros, né? É o arco de entrada da cidade, mas a cidade inteira é decorada com dinossauro. Tem estátua do dinossauro para qualquer lugar da cidade que você vá. Tem mercado dinossauro, hotel dinossauro, restaurante, loja de construção, tudo temático. É uma cidadezinha bastante curiosa. Aqui vocês estão vendo uma reconstrução desse paleoambiente de Sousa. Então, como que deveria ser a região ali de Sousa, na Paraíba, por volta ali de 140 milhões de anos atrás. Tá? E o mais interessante, vocês estão vendo todos esses animais que estão representados nessa imagem? A esmagadora maioria desses animais, a gente só sabe que estavam ali por causa das pegadas que eles deixaram. Sousa não tem muito registro de fósseis mesmo. Você encontra uma ou outra coisinha assim, já foi encontrado um ou outro osso de dinossauro, mas assim, pouquíssima coisa, bem fragmentada, um ou outro osso de crocodiliano e tal. A esmagadora maioria dos organismos que viviam em Sousa, a gente só sabe que viviam lá graças às pegadas que eles deixaram. Para vocês verem o quanto que a gente consegue reconstruir um ecossistema inteiro de animais só a partir de pegadas, só a partir de iquinofósseis. Né? E isso eu acho uma coisa fantástica. Agora, saindo um pouco das pegadas e indo para outros tipos de iquinofósseis. Né? A gente vai ter um tipo que também é muito curioso, que são os ninhos e os ovos. Né? Então, os ninhos e os ovos, eles nos ajudam a entender um pouco como que esses animais se reproduziam. Tá?
Então, observem esses dois ninhos, né, que a gente tem representado aqui nesse slide. Tá? O ninho da esquerda, né, que é um ninho que está melhor organizado, digamos assim, que os ovos eles estão postos de uma forma circular, né, eles são ninhos de um dinossauro oviraptorossauro, né, então um dinossauro carnívoro, bem próximo evolutivamente das aves, né, eles pareciam muito com aves. Se vocês, não sei se tem algum nerd de mundo pré-histórico que gosta aí de paleontologia, ou aí no auditório, ou nos acompanhando de forma digital, mas vocês devem conhecer talvez o Oviraptor, né? E esse seria um ninho de um animal parecido com aquele, certo? Ele apareceu até num dos Jurassic Worlds recentes aí. E desse outro lado, a gente tem quase que um conglomerado de ovos, né? Ovos todos juntos, esses ovos circulares, né? Parecem umas bolinhas, né? Que foram encontrados todos juntos, né? Todos parece que estão presos uns aos outros. E esses dois tipos de ninhos, eles nos indicam formas diferentes de reprodução, tá? O primeiro tipo, que é esse ninho circular aqui, ele é um ninho muito parecido com os ninhos das aves. Ele era um ninho que era colocado, que era disposto na superfície. Era um ninho que provavelmente era incubado. Inclusive, nós temos fósseis de dinossauros oviraptorossauros. Né? Aqui vocês têm, inclusive, né, um esqueleto completinho de um dinossauro oviraptorossauro desses, que foi encontrado em cima de um ninho, chocando o ninho. Porque esses animais, né, eles eram proximamente relacionados às aves, então eles e as aves deveriam ter comportamentos muito semelhantes. E esses animais, eles chocavam seus ovos. Né? Por isso que esses ovos eles estão bem organizados, bem arranjados, né? Porque era um ninho que era posto na superfície e ele era cuidado, né? Ele era chocado, né, por um adulto, inclusive com um espaço no meio para o adulto poder sentar sem destruir os ovos no processo, né? O outro tipo de. Então, é uma estratégia de reprodução que a gente pode descobrir através de um ninho. Né? O outro tipo de ninho, que é aquele ninho que tem os ovos todos juntos, ele representa um outro tipo de estratégia reprodutiva, que é a estratégia reprodutiva de muitos titanossauros, né? Que são esses dinossauros saurópodes gigantes, esses dinossauros pescoçudos gigantes. Vários desses animais, eles faziam ninhais, que eram assim, era como se fossem tartarugas marinhas. Eles iam lá, cavavam um buraco no chão, botavam os ovos, enterravam e iam embora. Esqueciam, deixavam o ovo lá e que a natureza deu jeito. Né? Vocês devem lembrar aí das aulas de biologia de vocês, aí do curso de biologia, das estratégias K e R, né, de reprodução. Então, esses animais eles devem ser tipo tartaruga marinha. Enterrou, deixa ali e seja o que Deus quiser. Né? A gente vai sobreviver fazendo o maior número possível de dinossauro. Né? Só que o que acontece? Nem sempre esses ovos iam chocar. Né? Às vezes ia dar algum problema na incubação desses ovos, às vezes ia ter alguma tragédia, alguma coisa assim acontecer, e esses ovos que já estavam soterrados iam ser cada vez mais soterrados, formando esses aglomerados de ovos, né? Como o que está presente aqui na imagem. Então, são duas estratégias reprodutivas diferentes de animais que a gente consegue observar só através de ninhos e de ovos, né? Duas estratégias reprodutivas completamente diferentes. Em uma a gente tem cuidado parental e na outra a gente não tem cuidado parental. Agora, o meu xodozinho, as tocas, né, que inclusive é algo muito importante, uma parte muito importante aqui do meu trabalho, aqui no laboratório, que é o estudo das, que a gente chama das paleotocas, né? Então, existem vários animais que escavam, né, que vivem em buracos, que vivem em tocas, certo? Tanto invertebrados quanto vertebrados. E as tocas, elas podem ter vários tipos de função, tamanho e complexidade. Né? Então você vai ter tocas de proteção, então tocas que vão
ajudar a proteger o organismo do clima, do ambiente dele, proteger de predadores. Vão ser locais também para alimentação, às vezes busca por alimento, né? Vão ser locais de reprodução desses animais, certo? Inclusive, aqui vocês estão vendo essa representação, né? Vocês têm um fóssil real e uma representação artística de como seria. Essa é uma toca de um mamífero que viveu há milhões de anos lá na América do Norte, que é chamado de paleocastor, né? É um tipo de roedor, se eu não me engano. E ele cavava essas tocas em espiral que terminavam numa câmara enorme. E o engraçado é que vários fazendeiros dos Estados Unidos, eles começaram a encontrar essas tocas em formato de espiral, eles encontravam essas espirais preenchidas de sedimentos, né, na rocha, e eles não sabiam dizer o que era. Tanto que essas tocas acabaram ali apelidadas de saca-rolha do diabo. Porque eles encontravam essas coisas enterradas, encontravam no meio da rocha, e eles pensavam, isso aqui deve ser o saca-rolha do demônio, né? Por causa justamente desse formato em espiral deles. Né? Mas isso aqui é uma toca até bastante complexa, mas vai ter tocas que são muito mais simples. Né? Como eu falei, a gente vai ter tocas de invertebrados, a gente vai ter tocas de outros vertebrados, como essa aqui de Silva e colaboradores de 2022, que é o estudo de tocas de tartarugas, né, da era dos dinossauros. Né? E a gente entende que as tocas elas têm uma importância evolutiva muito grande para os animais, porque as tocas oferecem locais de proteção que podem ajudar vários grupos de animais a sobreviverem a ambientes muito inóspitos, a ambientes muito difíceis, por exemplo, muito quentes, muito frios, né? Então eles até mesmo ajudam a gente a entender como que era esse paleoambiente há milhares ou milhões de anos atrás, certo? Falando ali da região sul do Brasil, na região sul do Brasil, a gente tem muitas paleotocas do que a gente chama de megafauna. Megafauna são todos aqueles mamíferos gigantes ali da era do gelo, né, da era Cenozoica ali da era do gelo. Então, preguiça gigante, tatu gigante, mamute, tudo isso é megafauna, né? E na região sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem muitos registros de paleotocas, que é de paleotocas de megafauna, que eram estruturas enormes escavadas ali por preguiças gigantes, como vocês estão vendo na imagem, por tatus gigantes, né, que foram escavadas e viraram verdadeiras cavernas para esses animais escavavam verdadeiras cavernas. Pensem, por exemplo, que algumas preguiças gigantes elas eram tão grandes quanto elefantes. Né? Então pense no tamanho de toca que um bicho desses ia deixar no solo para viver. Né? Inclusive, você consegue ver aqui, né? Essa aqui não é essa primeira foto no canto superior esquerdo, ela não é do sul, né? É uma paleotoca da Amazônia, mas só para representar, é uma paleotoca de preguiça gigante e, cara, é grande o suficiente para uma pessoa entrar ali dentro. Né? No canto inferior esquerdo, tem inclusive uma foto mostrando o interior de uma paleotoca com as marcas das garras das preguiças. Né? Então, não só a toca em si é um iquinofóssil, como dentro das tocas a gente pode encontrar outros iquinofósseis, que são as marcas de garras desses animais. Esses animais enquanto eles estavam escavando ali. Né? E, inclusive, a gente sabe, momento curiosidade, né? Eu vou abrir um parênteses enorme aqui, porque eu adoro estudar paleotocas, né? É justamente o meu estudo, né? A gente tem registro de seres humanos que foram habitar paleotocas de megafauna. Então, a gente tem, ali no sul mesmo, acho que na região sudeste também, na região nordeste, a gente tem algumas paleotocas de preguiças gigantes, de tatus gigantes, que foram abandonadas
E humanos antigos, né, indígenas, humanos antigos, eles habitaram essas paleotocas, inclusive deixaram pinturas rupestres dentro dessas paleotocas. Né? Então é um misto de paleontologia e arqueologia no mesmo local. Sabe? É fascinante, né? Então, as paleotocas, elas também ajudam muito a gente a entender o comportamento de alguns animais extintos, inclusive compreender como que era o ambiente que esses animais viviam, né? Porque para você precisar habitar uma paleotoca, habitar uma toca, geralmente é porque tem algum fator de risco, né? Seja predação, seja algum fator de risco climático, ambiental, etc. Né? E agora, um outro exemplo de iquinofóssil, né, de vestígio que a gente pode encontrar, é o mais curioso de todos, que são os coprólitos. Os coprólitos não são nada mais, nada menos do que cocô fossilizado. Sim, cocô de animais pode fossilizar, né, pode passar pelo processo de fossilização. E o mais interessante sobre esses coprólitos é que eles nos ajudam a entender um pouco da dieta desses animais antigos. Então, nessa primeira imagem aqui, inclusive, a imagem do canto esquerdo, vocês conseguem ver um coprólito e tem um osso dentro desse coprólito. Esse osso pertencia a uma espécie extinta de veado. Né? Esse aqui é um coprólito de um mamífero predador da era Cenozoica, e ele caçou e comeu uma espécie de veado extinta, né, de cervo extinto, e o osso desse animal está preservado aqui. Né? No canto direito, a gente tem um negócio muito maior, né, que é, muito provavelmente, as fezes de um Tiranossauro Rex. Né, porque ela foi encontrada, né, no mesmo tipo de rocha, no mesmo ecossistema que a gente encontra o Tiranossauro Rex, e o Tiranossauro Rex era o maior predador daquele ambiente, e a gente sabe que esse aqui é um coprólito deixado por um predador, porque ele também tem restos ósseos de outros grandes dinossauros. Né? Se eu não me engano, esse coprólito aqui, eu acho que ele tem uns 60 centímetros. Então ele é um negócio enorme assim, né? Só um dinossauro grande como um T-Rex, né? Para deixar algo assim. Então os coprólitos eles nos permitem entender a dieta de animais extintos, né? O que eles comiam, como que era até mesmo a digestão desses animais, né? Essas questões fisiológicas a gente pode aprender muito graças a esses coprólitos, tá? Então, pegadas, tocas, ninhos e coprólitos, eles são vamos dizer, os 4 principais tipos de iquinofósseis. É claro, não são os únicos, e eu não vou entrar aqui em detalhes de todos os tipos de iquinofósseis que a gente tem, né? Mas eu queria destacar esses principais. Aqui a gente tem outros tipos de iquinofósseis, só para passar rapidamente, né? Então a gente vai ter marcas de raízes, né? Então não só animais vão deixar equinofósseis, plantas também deixam equinofósseis, né? No caso aqui, as marcas que as raízes deixaram no solo. A raiz desapareceu, a raiz foi perdida, mas a marca dela ficou. A gente também vai ter, se a gente tem o coprólito, que são as fezes fossilizadas, a gente também vai ter o urólito. Né? Você está se perguntando, urólito? O que é um urólito? Urólito é uma marca de xixi. Né? Então, isso aqui é uma marca fossilizada de xixi, no caso, muito provavelmente xixi de dinossauro. Né? Esse fóssil, inclusive, ele é brasileiro. Eu acho que existem só 2 registros de urólitos no mundo inteiro, e esse aqui é brasileiro. Né? Mas como é que sabe que é marca de xixi? Tem comparação com marca de urina de animais vivos hoje em dia e tal. Então, dá para a gente dizer com certa segurança que isso aqui é uma marca de um animal que urinou e essa marca foi preservada até os dias de hoje. Né? Quais as chances disso acontecer? É algo muito raro. Por isso que a gente só achou 2 até agora. Né? E é claro que a gente pode ter marcas, né? A gente pode ter iquinofósseis deixados em outros fósseis.
Aqui, por exemplo, vocês têm um pedaço de uma vértebra de baleia, se eu não me engano, e essa vértebra de baleia, ela tem marcas de mordida do quê? De um megalodon, aquele tubarão gigante, né, que viveu há 3 milhões de anos atrás. Então, é um osso de baleia, ou ossos de baleia, que tem marcas de dentes de um megalodon. Então, a gente sabe que o megalodon ele deveria se alimentar de baleia, seja de baleias mortas ou caçar as próprias baleias, mas o fato de ele ter deixado essas marcas em ossos de baleia indica que ele se alimentava de alguma forma desses animais. Um outro exemplo muito legal de equinofósseis, que é lá dos Estados Unidos também, são esses equinofósseis aqui que mostram o cortejo de dinossauros. Então, esse aqui é um sítio que foi descoberto lá no Colorado, se eu não me engano, que ele tem várias marcas de pegadas de dinossauro, mas eles têm várias marcas como se o animal estivesse raspando o solo. Vocês conseguem ver ali na foto, inclusive. E ele estava raspando o solo no mesmo local. Uma das interpretações, que é a interpretação mais aceita cientificamente, é que essas marcas, né, esses arranhados no solo, eles representam dinossauros, grandes dinossauros terópodes fazendo o cortejo, fazendo a famosa dança do acasalamento, né? Afinal, dinossauros são muito próximos, na verdade, as aves, né, são dinossauros, né? E as aves elas têm comportamentos de cortejo muito fascinantes, né? Envolvem danças bastante complexas. Então, não é difícil imaginar que dinossauros, principalmente dinossauros terópodes, que são muito próximos das aves, também tivessem um comportamento muito semelhante. Não é verdade? Certo? E o último aqui exemplo que eu queria trazer, que também é um exemplo muito interessante, que são os rastros, né, deixados por anfíbios gigantes. Então, durante ali a era paleozoica, a era mesozoica, a gente tinha alguns anfíbios que eram anfíbios muito grandes, alguns anfíbios que eram do tamanho de crocodilos, né? E a gente tem aqui dois exemplos de marcas desses animais que eles deixaram no substrato que foi preservado. Então vejam que preserva excepcionalmente o formato do animal, inclusive com as patinhas, né? Inclusive com as membranas de pele que ele teria entre os dedos, tudo preservado aqui nesses traços, né? Que eles deixaram, né, provavelmente quando estavam se arrastando ou se locomovendo ali pela areia ou pela lama, certo? E esses e muitos mais exemplos de equinofósseis, certo? Então, qual que é a conclusão, né? Por que eu acho que a paleoicnologia ela é tão fascinante, ela é tão interessante? Porque a paleoicnologia, ela, quando a gente olha um osso de um dinossauro, por exemplo, um dinossauro é um exemplo, né? Quando a gente olha um osso de um animal, a gente está olhando para o local de descanso final daquele animal. Então, quando eu encontro um osso de dinossauro, eu estou olhando para o local onde ele morreu. Talvez não necessariamente o local onde ele morreu, mas onde o corpo dele descansou pela última vez. Então, todo fóssil corporal que você encontra, ele é o último registro daquele animal em vida. Mas o mais interessante sobre os equinofósseis, para mim, e o que chega a ser até um pouco poético, é que os equinofósseis, né, esses vestígios, esses traços, eles não são a morte desses animais. Eles são esses animais em vida, em sua plena vida. Então, quando eu olho para uma pegada de dinossauro lá em Souza, e isso é um sentimento real, gente. Quando eu estive lá pela primeira vez e eu vi a primeira pegada de um dinossauro pela primeira vez, é algo surreal você pensar que ali naquele mesmo lugar, 140 milhões de anos atrás, tinha um dinossauro caminhando ali. Sabe? Tinha um grande dinossauro carnívoro caminhando por ali. Sei lá o que ele estava fazendo, se ele estava caçando, se ele estava buscando água, se ele estava patrulhando o território, se ele estava buscando um parceiro para reproduzir. Eu não tenho como saber com exatidão o que ele estava fazendo, mas eu consigo olhar
e ver ali uma janela para esses animais, não na morte, mas em vida. Né? Então eu estou vendo um pedaço da vida daquele animal congelado no tempo. Aquele animal ele estava ali caminhando. Aquele animal ele fez aquele ninho para uma próxima geração. Aquele animal fez uma toca onde ele viveu por vários anos, vários meses, vários anos. E quando ela foi desocupada, ela foi ocupada por outros animais. Então, o que eu acho mais fantástico e mais poético dos liquinofósseis é isso. Quando eu olho para um osso de um dinossauro, eu estou olhando para o seu momento final. Estou olhando para o fim da sua vida, estou olhando para a sua morte. Quando eu olho para uma pegada de dinossauro, eu estou olhando para um pequeno fragmento do que foi ele em vida, né, do que foi ele vivendo. E isso, para mim, quando eu estive em campo pela primeira vez, observando, é, observando essas pegadas, tipo, é um sentimento que é até difícil de descrever, sabe? Mas para mim, que sempre amei paleontologia, sempre amei o mundo pré-histórico, né? Desde criança, desde pequeno, assim, foi algo mágico, para se dizer o mínimo. Né? Então é por isso que eu amo a paleoicnologia, eu amo icnologia, amo icnofósseis e vou sempre estar espalhando a palavra da icnologia onde eu passar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, espero que vocês tenham aprendido algo novo, que eu tenha acrescentado algo na formação de vocês, vocês que estão aí se formando, né, fazendo a graduação, seja bacharelado, seja licenciatura, né, e espero que vocês também gostem de paleontologia e sigam por esse caminho no futuro. Né? Melhor área da biologia é a paleontologia. Né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, a atenção de todos. Agradeço profundamente aí ao pessoal do CEBIO por ter me convidado para fazer essa palestra. Fico muito emocionado por poder voltar mesmo à distância para a universidade onde me formei, para poder, né, continuar falando de biologia e ajudando, né, as futuras gerações de biólogos e biólogas. Né? Então é uma honra, né, ter compartilhado esse momento com vocês.